Esse nosso projeto é em torno de Lusiânia, que conta, ou pelo menos tenta contar e registrar um pouco da história do município, desde o Arraial de Santa Luzia, sobre os seus casarões e algumas personalidades e etc., que a gente usa muito o auxílio de tantas pessoas, muita pesquisa nos escritos de Jamires Reis, o seu Antônio Reis auxilia bastante também, que é o filho de Jamires Reis, nos abrindo as fontes, né, de escritos de Jamires. E hoje a gente vai falar de um casarão muito bonito, de um sobrado muito bonito aqui da cidade. É um sobrado situado ali na Praça da Matriz. Ele foi conhecido pelos mais antigos como sobrado de Dona Libânia. E mais recentemente ele foi conhecido como sobrado de Dona Terezinha de Roriz Machado. A gente vai falar um pouco desse sobrado porque ele foi construído por um padre. Ele foi construído pelo padre João Teixeira Álvares, que tomou posse como vigário do Arraial de Santa Luzia no ano de 1808. Foi esse padre o construtor desse sobrado. Ele possui, ao poente, 6 portas no andar superior, 4 portas no andar inferior e um portão na lateral. Ao norte, ele possui 4 janelas de vidraça na parte superior e 3 na parte inferior, pelo menos no período mais antigo, né? Depois ele sofreu algumas reformas e modificações. Ele era caiado e oleado, com calçada de laje na frente e à direita. É um sobrado de esquina com 2 frentes para a Praça da Matriz. Quando da visita do ilustre naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire a Lusiânia, em 1819, ele foi recebido pelo padre João Teixeira Álvares nesse casarão, por ocasião da festa de Pentecostes, a festa católica, que naquela época era a festa do Arraial. E nessa festa de Pentecostes aconteciam as cavalhadas. E o Saint-Hilaire assistiu à cavalhada, juntamente com o padre João Teixeira Álvares, da sacada desse sobrado. E o Saint-Hilaire, depois, quando ele retornou para a França, ele escreveu os relatos da sua viagem. Nos relatos da sua viagem, a partir desses relatos, foi publicado um livro, Viagem à Província de Goiás. Nesse livro, Viagem à Província de Goiás, ele fala de vários arraiais da província de Goiás. Entre esses arraiais, ele fala de Santa Luzia. Então, um pouco de citações que eu vou fazer desse livro são relatos em primeira pessoa. São escritos diretamente do Saint-Hilaire sobre suas impressões e sobre informações que ele passa sobre o Arraial de Santa Luzia no ano de 1819. Então aqui a gente vai ter várias informações fidedignas, escritas de próprio punho pelo naturalista renomado, reconhecido, respeitado, no ano de 1819. E como ele escreveu em primeira pessoa, eu vou fazer essa leitura em primeira pessoa e fazer alguns comentários em alguns pontos. O vigário João Teixeira Álvares recebeu-me calorosamente. Sua casa, situada na praça, estava cheia de gente à espera de que o espetáculo começasse, o espetáculo da cavalhada. Além do espetáculo da cavalhada, mantive conversa com o vigário, não tardando a verificar que, além de amável, ele era bastante instruído. Chama a atenção a instrução do padre João Teixeira Álvares. Poderia ter me posto logo a caminho, mas havia tanto tempo que eu não tinha oportunidade de conversar com um homem culto, chama a atenção também, né, que resolvi prolongar minha estada em Santa Luzia, a fim de usufruir da companhia do vigário. João Teixeira Álvares sabia latim, francês, italiano, espanhol. Ele conhecia os nossos melhores escritores do século XIV e possuía uma seleta biblioteca, com várias centenas de volumes, o que no país era uma raridade. Imagina uma seleta biblioteca na província de Goiás, nesse sertão,
longe de tudo, sem estrada, sem nada. Como pode ter chegado aqui essa seleta biblioteca? Em lombo de burro. E só alguém que valoriza muito uma biblioteca teria trazido essa biblioteca em lombo de burro com toda a dificuldade de sol, de chuva, de intempéries, etc, etc. Imagina a importância que ele dava a tudo isso, que chegou a trazer com ele com toda a dificuldade. O desembargador José de Lermando Meireles, um dos fundadores da academia, tem vários escritos sobre esses assuntos, e ele escreveu um artigo muito curioso. Ele chama de Monstros Sagrados, os grandes autodidatas de Lusiânia. E como autodidatas, ele reconhece, como grandes autodidatas, ele reconhece Jalmires Reis, Evangelino Meireles, José de Melo Álvares, Baltazar dos Reis, Joaquim Gilberto, Seu Dito Melo, e ele estabelece uma lógica de como esse autodidatismo foi chegando. Ele acha que a origem desse autodidatismo foi essa biblioteca do padre João Teixeira Álvares, que tinha muito conhecimento e muita informação sobre muita coisa. Aí ele faz uma cadeia de conhecimento, porque o José de Melo Álvares foi secretário do padre. O Evangelino Meireles era genro de José de Melo. Jalmires Reis era compadre de Evangelino Meireles. Olha, e da geração de Jalmires tem Seu Dito, tem Baltazar dos Reis, que era irmão de Jalmires, tem Joaquim Gilberto, que são esses monstros sagrados da cultura, do autodidatismo, como chamou Dr. José de Lermando. É bastante interessante tudo isso, para a gente ver como é difícil esse conhecimento, né? E como as pessoas adquirem conhecimento, às vezes fora, inclusive, das academias. Basta buscar. E voltando para as informações do Saint-Hilaire, nos seus relatos. A paróquia da qual o Arraial de Santa Luzia era sede, em 1819, contava com uma população de 3 a 4 mil habitantes. Uma população de 3 a 4 mil habitantes. Lembrando que no auge da exploração, Lusiânia chegou a ter 20, 25 mil habitantes. Então, em 1819, estava em completo declínio. Os primeiros primeiros anos do século XIX, a mineração caiu em declínio. Então, aqui, a mineração já praticamente não existia, muita gente já tinha ido embora. Foi quando deu origem às grandes fazendas, de quem não foi embora, né? Daqueles que ficaram. Então, nessa época, em 1819, o Santa Luzia, o Arraial, contava com a população de 3 a 4 mil habitantes. Quanto às casas, cerca de 300. Olha, esse Arraial de Santa Luzia, naquele momento, tinha cerca de 300 casas. Basicamente ali, Rua Zé de Melo, Rua do Rosário, Rua São Benedito, Santíssimo, Coronel Antônio Carneiro, Dona Babita, né, essas ruas mais antigas do município. É bem verdade que são feitas de madeira e barro, ainda eram feitas de madeira e barro, sendo menores e mais baixas do que as de todos os outros arraiais, porque eu tinha passado até então. Certamente, né, se a gente visitar essas cidades históricas aí, pega aí uma, por exemplo, que conhecida de todos, Ouro Preto. Ali circulou muita riqueza por muito tempo. Então, grandes mineradores construíram grandes casas. E Lusiânia tinham poucos sobrados. Daí, a importância de preservar poucos sobrados que tem. O Lusiânia hoje deve ter 4, 5 sobrados ainda em pé, né? O resto são casas menores. Mas nem por isso deixam de ter o estilo colonial, a beleza, a característica de arquitetura, a bagagem histórica que vem do conhecimento daquela casa e etc. Voltando aí para o relato do Saint-Hilaire. A época da minha viagem, não existia em Santa Luzia uma única pessoa que se dedicasse em grande escala à exploração das minas. Já tinha passado, não tinha mais exploração em grande escala.
Ele cita aqui que apenas 4 ou 5 negros, quando muito, ainda se dedicavam a procurar palhetas de ouro nos córregos. Já estava em completa decadência a exploração do ouro aqui na região. Os principais artigos, olha a parte da economia, os principais artigos que os habitantes de Santa Luzia exportavam são peles de animais selvagens, couros e, sobretudo, marmelos cristalizados. Olha a história da marmelada aí, né? Marmelos cristalizados de excelente qualidade, olha a ressalva, de excelente qualidade, que são vendidos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a base para exportação, né? É a criação de gado que constitui atualmente a fonte de renda mais segura dos fazendeiros de Lusiânia. Foi quando Lusiânia perdeu a característica de região de mineração e começou, aqueles que ficaram, que começaram a constituir família aqui, foram se dedicando a grandes fazendas, a região dos fazendeiros, né? Há muito tempo o Dr. Paul, Saint-Hilaire falando, Dr. Paul é Emmanuel Paul, outro naturalista famoso. Há muito tempo o Dr. Paul, meu amigo, fez apologia das virtudes do vigário de Santa Luzia. Eu me sentiria feliz se tivesse podido corroborar mais cedo suas palavras, mas tristes circunstâncias me impediram que o fizesse. Doença. Aí ele teve que se afastar um tempo de muita coisa. Se acaso essas páginas que ele escrevia naquele momento, se acaso essas páginas chegarem às mãos de João Teixeira Álvares, ele verá que os 2 estrangeiros aos quais deu abrigo sob seu teto guardaram a lembrança de suas virtudes, e que em qualquer nação do mundo, em qualquer língua, os homens de boa vontade, unidos pelos laços de fraternidade, são capazes de se compreender, estimar e amar. Bonito, né? Se a divina providência já tiver afastado do seu rebanho esse digno pastor, porque ele escreveu bem depois de 1819, que nossos louvores, que esse reconhecimento da cultura e da história e da educação e etc., a par de motivos mais elevados, estimulem seus confrades e seus sucessores a seguirem seu exemplo. Eu não vou fazer muito comentário, mas vou repetir a frase. Estimulem seus confrades e seus sucessores a seguirem seu exemplo. O exemplo da cultura, da educação, né, da boa formação, do estudo, da racionalidade, do respeito às coisas, à vida e etc. Agora a gente volta para a história do casarão. Fizemos esses pequenos comentários sobre esse grande livro, né? O sobrado pertenceu, ele foi construído pelo padre João Teixeira Álvares. E depois o sobrado pertenceu a Antônio Machado de Araújo, falecido no ano de 1886. E depois a Benedito Machado de Araújo, nascido em 1868. Benedito Machado de Araújo era casado com Dona Libânia de Araújo Roriz. Foi a viúva que ficou como proprietária do casarão, que os antigos conhecem como casarão da Dona Libânia, como sobrado da Dona Libânia. Ele casou-se com Dona Libânia no ano de 1892, e o casal são os pais de Joaquim Machado de Araújo. Joaquim Machado de Araújo foi a primeira pessoa do município de Lusiânia que foi graduado numa faculdade. Ele foi graduado em Direito. E também depois ele foi nomeado interventor federal do estado de Goiás. Ele foi uma pessoa de expressão do município. Mas o casal Dona Libânia e Benedito Machado também tiveram mais filhos. Maria Justina das Dores e Violeta Angélica de Araújo. Maria Justina das Dores, Dona Justina, que era casada com Antônio Márcio de Araújo, esse grande maestro, conhecido, reconhecido, respeitado aqui por todos aqui em Lusiânia. E o casal Dona Justina e Antônio Márcio de Araújo são os pais da Dona Terezinha de Jesus Roriz Machado, que era a atual proprietária do casarão até o seu falecimento, e hoje esse casarão esse casarão é dos seus herdeiros, né? Esse casal teve os filhos Maria Justina das Dores e Violeta Angélica de Araújo. Maria Justina foi casada com o maestro Antônio Márcio de Araújo, que foi inclusive o autor
da música do hino de Santa Luzia, sendo o casal os pais, entre outros filhos, da advogada e professora Terezinha de Jesus Roriz Machado, que é membro fundadora da Academia de Letras e Artes do Planalto, também, por sua vez, proprietária do Velho Sobrado, ao qual Dona Terezinha dedicou muito zelo, muito cuidado. Ela fez restauração desse sobrado e manteve esse sobrado à custa de muito sacrifício financeiro, mas ela manteve esse sobrado em respeito à memória, em respeito à cultura, que era da sua natureza. E ela teve muitos cuidados com a sua preservação até o ano de 2015, quando do seu falecimento. Hoje o casarão é propriedade dos herdeiros da acadêmica Terezinha de Jesus Roriz Machado e encontra-se fechado. Essa é uma pequena história, uma síntese da história desse casarão que eu imagino que o município teria todo o interesse em preservar, mas aí já é uma outra história. Até a próxima.